E ó, rapaziada, não tem jeito melhor de falar sobre coisas bizarras da internet a não ser falar sobre alguma coisa envolvendo a comunidade de Sonic. E antes que alguém venha tacar pedra, venha falar qualquer coisa, né, no corte no caso, porque isso vai realmente pro canal de cortes. Ó, eu também sou fã da franquia Sonic, tá? Então, assim, a gente vai zoar, a gente vai falar alguma coisa. Claro, se couber zoeira, porque quando se trata bizarrice e Sonic na mesma frase, a gente espera o pior. Mas, vambora. E teve um vídeo que deu uma viralizada, nos tempinhos atrás aí, que é de um canal que a gente já assistiu de alguns vídeos anteriormente. Que é o canal do Vini HD. E o vídeo que ele acabou fazendo e que viralizou ao ponto até do Goulart assistir o vídeo dele, foi o seguinte: o jogo do Sonic que traumatizou uma geração. Project X Love Potion Disaster. É. Então quem já é fã de Sonic, quem já conhece esse fangame já sabe muito bem do que se trata, então vambora. Tá. Só um aviso. Ó, pra quem tá ouvindo a live ou pra quem tá ouvindo o vídeo, o aviso diz o seguinte: esse vídeo contém cenas desconfortáveis, controvérsias, AB, não vou terminar a palavra também, não sou burro, e linguagem inapropriada. Rabbit Hole é um conceito dado a um determinado assunto que, quanto mais você se aprofunda, mais complexo ele vai ficando. E na internet, provavelmente você já deve ter pesquisado um determinado assunto e percebeu que ele tem múltiplas camadas. Diferente de um iceberg, que é uma mega ramificação, isso é um Rabbit Hole. Muita gente já deve ter ouvido falar em Mugen, um jogo que nasceu por volta de 27 de junho de 1999. Nesse tempo, era uma gama de coisas. Você fazer o Goku lutar contra o Satanás era um negócio bizarramente bom. E não é à toa que muita gente viu a oportunidade de pôr malícia nisso, tipo um mod de Torro que roubava os seus dados, ou até mesmo um palhaço desgraçado do McDonald's que travava o seu PC, ou essa porra desse bicho invisível. Vai tomar. A cultura nesse tempo tava nascendo e criando uma bolha até que bem bizarra, pois nesse meio de aglomerados, os jogos de batalhas até que estavam em alta, mas foi aí que um negócio aconteceu. Existia um jogo que era tão astuto e Ai. Ai. Lá, é, é. Então já vamos pegar logo a parte podre da comunidade logo de uma vez. O bom de ser membro é que eu posso ficar perturbando a idosa como bajada. O que você vai ver hoje? Nós vamos ver casos bizarros, coisas bizarras na internet e casos criminais. Então sim, hoje a gente tem 2 casos criminais pra gente assistir aqui também. Traumas, o filme. Mas tá, E bom, nitidamente, como eu nunca fiz conteúdo desse jogo, eu não pesquisei. Mas eu não sabia que tinha, de certa forma, relação com Mugen. Porque antigamente. Porque antigamente era só jogo de luta normal. Eu sei que tem uma engine que é focada em jogos de briga de rua. Tipo Streets of Rage, Final Fight, essas coisas. Eu sei que tem, só que eu não lembro o nome dela. Acho que é Open Box, alguma coisa assim. Não sei. E aí, sei lá. Eu não sei se é uma ramificação ou se realmente tem algo a ver. Não sei. Enfim, eu não lembro, tá? Não vou querer cravar alguma coisa, não. Tô arrumando a casa, vou ficar de Lurks. Olha, Sara. Oi, viado! E aí, Sara, como é que você tá? Você tá boa? Porque eu tô bom. Hoje, inclusive, rapaziada, vamos ver casos bizarros da internet e depois casos criminais. Então, quem gosta, fique aí, que nós hoje tem conteúdo pra ver. controverso que até hoje em dia existem tentativas falhas de trazer ele de volta à vida. Enquanto os outros jogos tinham a ideia de ter a sua identidade marcada, esse jogo foi feito por puro entretenimento fetichista e bem nojento. Eu tô falando de Project X Potion The Disaster. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Eu vou me basear mais em um documentário com iceberg, e eu vou usar esse Rabbit Hole como cobaia. Eu espero que vocês gostem. Se sim, deixa seu like, sua inscrição e um hype. Caso não, cara, nem faz nada, senão tu vai fazer eu me matar. Calma lá, jovem, calma lá. E aí, sobrevivendo, e você? Eu tô cansado, mas eu tô bem também. Vocês acreditam que já existiu gameplay sem censura dessa porra? Ah, mas aí, uns anos atrás, o YouTube não tava nem aí com nada. Agora se a gente fala muito palavrão, a gente, ó,
Tá lascado. Eu não sei nem como é que minhas lives de sábado são monetizadas, porque às vezes eu falo palavrão dependendo da pauta. Às vezes eu falo muito palavrão, né? Quem viu aquele tal pronunciamento horrível, vocês sabem do que eu tô falando. Em 2000, após o nascimento do que seria a era de ouro dos videogames, existe uma prática na internet chamada de modding, que era um negócio onde você fazia mods para um determinado jogo. Foi daí então que o termo RunHack começou a ficar mais forte. E tudo isso basicamente acontecia quando alguém ia lá e poderia tentar recriar o seu jogo, ou até melhorar ele, surgindo diversas variantes remasterizadas de um personagem aleatório. E no Mugen não foi diferente. O estilo retrô pixelizado comprou muita gente, e a ideia podia sempre aloprar independente do sentido, até nascer a infame ideia de juntar o Mugen com a regra 34. E ainda por cima junta isso com o Sonic, né? Só falta ter alguma coisa bizarra nesse nível com o MLP. Porque, sendo bem sincero, eu não ficaria surpreso. Porque se tem de Sonic, tem que ter de MLP também. Ah, ainda bem que estamos na live pra você não sofrer sozinho. Mods são bons demais. Só que existe um problema. Tem vírus disfarçado de mods que pode destruir o seu PC. Não, é por isso que você tem que baixar aqueles mods bem famosos. Entendeu? Porque senão, você tá lascado. E ainda assim de site confiável. E pelo amor de Deus, nunca seja o primeiro a baixar um mod. Ah, lançaram um mod, você ser o primeiro a baixar. Não. Deixa que outra pessoa se lasque. Mugen 34, sei lá como se fala 34 em inglês. Não, você falou certo. Pra zoar com o Nintendo 64. Não, você falou certo, Decor. Sem querer, você falou certo. A regra 34 é nada mais nada menos que o toque de Midas para o mundo adulto. Se tudo aquilo que existe na ficção, vai haver um conteúdo adulto sobre aquela coisa. Inclusive, não precisa nem ser ficção, pode ser até personagem que youtubers utilizam. E uma hora vai chegar pra todo mundo, rapaziada. Não adianta falar, ai, guys, não fazem arte mais 18 de mim. Vamos fazer. Uma hora vão fazer. Não tem como correr disso. Basta ficar um pouquinho famoso. O que entra numa parada mais underground da internet, já que era um negócio que aos poucos foi surgindo, até chegarmos em 2009. E aqui a comunidade do Sonic em específico já se mostrava um pouquinho hostil, porque nesse tempo já existiam Puta que pariu essa referência. negócios bem cabreiro. Primeiramente, o que estava em alta nesse tempo era a série Sonic X, e também o jogo do Sonic Cavaleiro, que era um jogo que eu achava interessante, eu acho, mas esse Sonic Excalibur é muito top. E o que não falar de uma comunidade que ia ficando cada vez mais doente por conta da regra 34. Já surgiam jogos do Sonic para conteúdo adulto e não é de hoje. Jogos flashes que eu não vou estar entrando em detalhes, porque uma grande parte deles viraram Lost Medias parcialmente encontradas. E um desses jogos, inclusive, colocava o Frankenstein, que sinceramente é o pior da lista. Com a Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por que a comunidade de Sonic é assim? Ah. Um jogo P de Sonic seria considerado o Clube Penguin, porque os personagens são todos menores de idade? Acredito que sim. Eu acho que o Vini vai acabar comentando um pouco mais sobre esse tópico aí no vídeo. Eu acho. Porque, enfim, né? A galera sempre arruma alguma desculpa pra poder fazer essas coisas bizarras. Me explico muito em English. Já fizeram do Cravey? Sim, vai fazer de todo mundo. Eu lembro que teve aquela treta lá do servidor de arte mais 18 de VTuber. E teve algumas pessoas que ficaram falando: ah, guys, não fazem arte mais 18 minha, eu não gosto, que não sei o quê. A galera vai fazer. E agora a gente sabe, né, que vai ter uma galera que pega personagens, que pega apenas youtubers, VTubers, fazem artes mais 18 e ficam consumindo lá no grupinho. Às vezes não posta no sitinho verde, né, porque como isso aqui vai pro YouTube, não é bom ficar falando o nome do site. No site de gente bacana, no site verde, mas ficam lá consumindo entre si, tá ligado? E aí você acaba vendo umas coisas bizarras, né, quando estoura. Tipo novamente, aquele caso lá daquele servidor de arte de VTuber. Lembra do caso Glue Library?
Foi um complemento de Garry's Mod, quando a pessoa baixava, a pessoa tomava um susto de imagens chocantes de Guatsi. Vamos falar Guatsi. Vamos adotar essa palavra, Guatsi. E o criador do complemento foi banido da Steam de todas as plataformas. Por que será? Luquita, quer que eu te abraço pra você não sofrer? Nós ainda vai sofrer, nós nem chegamos no sofrimento ainda. Não chore pelo leite. Não. Eu não sei. Vindo do Blue, eu não sei se foi um trocadilho intencional ou se ele simplesmente lembrou do ditado. Popularidade do Sonic X, também existia uma comic nojenta parodiando os episódios. Porém, é os personagens fazendo coisas e as maiores atrocidades possíveis. Só pra rir. Sinceramente, se essas coisas já existiam, uma coisa foi um pouquinho mais além. Foi aí então que surgiu a Zeta Team. Criado pela ZR ou Z02 e o Neoclipse, tudo começou por uma equipe pequena de desenvolvedores não muito profissional. Não tendo um grupo grande, a Zeta tinha como passatempo começar a fazer pequenos projetos NSFW da comunidade furry. Ah, mano. Então ela Começamos bem. Começamos bem e eu vejo potencial aqui, viu? Puta merda. Potencial de desgraça. começou um projeto que inicialmente só chamava de Sonic Project X e depois mudou para Project X Love Poison, que inicialmente, tipo, lá no começo, eles mandavam esses projetos no Fur Affine, que é sem dúvidas a maior comunidade furry da internet. É um site dedicado para você mandar qualquer coisa, independente do que seja, tem que ser furry. No começo do projeto, o único personagem disponível era o Sonic, porém ao decorrer da produção, eles acabaram adicionando bem mais personagens. Personagens esses que no futuro iam criar uma das maiores discórdias da comunidade de Sonic. Esse jogo teve uma ideia mirabolante, porque a criadora inicialmente estava com um plano em mente, usando esse jogo como base para os seus fetiches nem um pouco agradáveis. Ela tinha um hiperfoco específico misturando fanservice e Sonic. Enquanto ela estava postando os projetos no Furry Art, a equipe criou um site que também foi chamada de Zeta Team, assim criando o primeiro público sobre esse jogo maldito. Enquanto a ideia estava surgindo, novos personagens estavam sendo adicionados. Tails, M, Rouge, mano, tem até a Cream no negócio, cara. Tinha também outros personagens jogáveis que foram descartados, tipo o Shadow, o Silver e até mesmo um protótipo da Rouge, mas eles acabaram sendo descartados, e o motivo é um pouquinho mais sinistro, mas eu vou contar mais lá pra frente. A história por trás desse jogo surgiu Meu Deus. Já começou muito bem. Pois é, Project X também é o nome de um filme. Que é isso, idosa? Sou super inocente, quase evangélico. Porra, caramba, Silver, não sobra nada pra ele. Não, mas nesse jogo aí é bom ele tá fora mesmo. Nesse jogo aí tem que comemorar ele tá fora. Até o Shadow que eu não gosto. com a seguinte sinopse. O Eggman, como sempre, estava atacando uma cidade e ficou fazendo os planos dele. Quem sempre impede é o Sonic, mas aqui é diferente. Na real, o Sonic é uma variável selecionada. Resumindo, é tipo como se fosse um personagem selecionável para ser o seu avatar, que vai fazer parte do fetiche da criadora. Pois é pior que o Sonic Z essa merda. Até lá, existia um laboratório secreto de uma doutora chamada Akari. A partir daqui, eu acho que tu já entendeu o quão perturbador essa criadora tava. Essa Akari é da família Zeta, e ela tem assistentes chamadas Pili e Millie, que são duas ovelhas, creio eu. Elas então exageram no chamado Elemento X, que é para ser um ingrediente de uma poção que elas estavam fazendo. O que dá a entender que isso é uma porção do amor, e em nenhum momento fica claro o motivo da criação disso. Parece muito que é tipo para você arrumar um namorado forçado, igual aqueles desenhos animados, sabe? Com isso, um incidente aconteceu. O Eggman, achando que era uma poção para deixar todo mundo maluco, acabou liberando uma nuvem rosa gigante, que então acontece em todas as desgraças possíveis. Simplesmente todo mundo. Heróis, vilões, civis, plantas, animais, robôs. Ou seja, para essa poção não tinha exatamente. Robô? Não era das meninas. Não era pra criar as meninas superpoderosas, esse elemento X. Não, mas aqui no caso é. Tem o mesmo nome, mas serve pra outra coisa, entendeu? Um limite. Então aqui todo mundo meio que fica louco de puro suco de. É foda. Não, tipo assim, eu entendo ele não falar a palavra por causa do YouTube, mas. Me deram Viagra pra todo mundo! Eu acho que é o jeito mais
Cara, que merda, mano. Cara, meu Deus do céu. Então, nasceu o Venus, que é uma versão pervertida de um Chelsea. Por causa dele, o mesmo espalha o caos e monta um harém. Pra quem não sabe, um harém é basicamente um cabaré onde você é o centro e em volta tem todos os seus desejos pervertidos ao seu lado. Depois daí acabou lascando tudo. Todo mundo tava querendo todo mundo. Então na seleção você escolhe um personagem que eu disse. Então foram lançando mais e mais versões até chegar na adição da Blaze, que foi a única dos personagens descartáveis que teve uma volta. Não satisfeita com a adição, ela põe um tempo depois, na 5.5, o personagem chamado Incubus, um mobiano que é basicamente um sucubus que tá atacando como um predador. E ele era uma criatura hostil. Tinha uma outra também, porém eu não tive uma informação concreta sobre para dizer que ele é oficial. Talvez seja da mesma criadora e vocês vão entender. E como eu disse, a criadora gostava de fanservice. Então, quando o negócio foi crescendo, ela teve a brilhante ideia de colocar a sua própria OC. Mas é. Mas aí eu tenho um questionamento importantíssimo. Não pro Vini, mas um questionamento importantíssimo. Esse bagulho era bizarro, envolvia personagens que. Enfim, eu acho que eu não posso dizer muita coisa, né? O Tails, a Cream, a Amy, né? Não vamos esquecer que a Amy tem 12 anos de idade, rapaziada. Né? Não vamos nos esquecer desse detalhe. Como é que ninguém parou e falou pra essa equipe, ou sei lá, tipo, caralho, que bagulho doente. Que bagulho bizarro, cara. E assim, não tem nem desculpa, porque o fã de Sonic, ele tem a fama de ser hiperfocado na franquia, de respirar essa franquia. Como é que viu uma porra dessa tomando forma e não falaram nada? Ah, Luquita, mas tava no For Affinity. Foda-se, não é porque a pessoa tá no For Affinity significa que ela é uma degenerada que aceita qualquer coisa. Pelo menos eu prefiro pensar assim. Luquita vai jogar ácido nos olhos depois dessa. Se tratando de Sonic, essa é uma coisa horrorosa, tá? Não, não vamos tirar isso da nossa frente. É uma coisa bizarra, uma coisa nojenta. Mas não é a pior coisa já feita na comunidade, infelizmente. A gente tá falando de comunidade de Sonic, rapaziada. Ô, sua velha! Que isso, Lúcius? Como é que você tá? Você tá bom? Porque eu tô bom. Ai, nossa, já chega me chamando de véia. Oi, Lúcius. Blue, fun fact, tem muito harém de youtubers de Gacha Club. Acho que já contei antes, né? Pelo que eu me lembro, já. Inclusive de um caso pesado pra caralho. Isso, senhoras e senhores, se chama self-insert. Luquita, me deixa beber detergente. Não. Não sei porque eu fiz vozinha. Muito bom, Luquita. Pelo menos você é otimista com furries. É que a gente. É. Eu prefiro pensar assim, porque se eu for pensar que, tipo, ah, nossa, toda a comunidade é podre 100%, é isso. Eu vou entrar em depressão. Eu sou um degenerado que aceito quase qualquer coisa. Ainda bem, Lúcio, pelo amor de Deus, você não vai aceitar qualquer coisa. Temos Sonic 2 ainda. Tem aquele maldito volume 8 de Sonic 2. Nossa senhora, imagina fazer react de todos os capítulos de Sonic 2, eu vou ficar louco. Agora que eu lembrei que é São Paulo e Juventude hoje, eu vou querer melão. Porque, meu Deus do céu, eu vou entrar em depressão se eu ver jogo do São Paulo. Porque eu sou seu neto. A Zeta é a sua OC, que tem duas versões. Ela é uma Equidna da raça do Knuckles, porém ela tem uma outra versão que é uma Equidna Android, o que é bem inovador talvez. É tipo um Metal Knuckles, porém como uma mulher. De bônus, ela tem um fator interessante. Ela é uma Android bem futurista, com uma IA avançada. Tanto que ela tem umas versões armadas, o que eu achei isso bem maneiro. Um fato interessante, ela tem equipamentos que pode se equiparar até o Sol. No caso, é tipo uma junção de plasma. Porém, tirando o fato interessante, ela era viciada em sexo. E justamente por isso, ela não tinha limite, independente de qualquer personagem. E, inclusive, ela não só adicionou ela mesma, mas também ela acabou adicionando o OC de alguns amigos, que deixou isso ainda bem mais pesado. E já já eu te explico o porquê. Bom, Eu acho que eu já entendi o porquê, mas ainda assim eu quero. Vamos deixar você falar, mas eu acho que eu já entendi o porquê que isso é pesado.
Que isso, Lúcio, que isso, calma. Eu vou amarrar o Kito numa cadeira e forçar ele em todos os capítulos de Sonic 2, meu Deus. Oxe, nem lembro do Metal Knuckles, acho que ninguém lembra. É do jogo Sonic R, só apareceu ali e não apareceu mais. Pelo que eu me lembre. É, isso mesmo. Só apareceu no Sonic R. Você precisava avançar todos os mapas para zerar o jogo, e ao todo eram 12, e 12 deles, 4 estavam inacabados. Então, lutando contra os inimigos infectados, você poderia chegar na fonte e salvar, ou piorar, né, o mundo. Vai depender de qual final você vai fazer. E tem ao todo 4 finais. E não existe uma padronização canônica. Se tu fizer o final bom, tudo volta ao normal. Porém, os personagens ficam extremamente envergonhados porque tu passou por uns negócios bem estranhos. E vida que segue. Assim também, se tu fizer o final ruim, tu se junta ao vilão e participa do harém dele, que é basicamente um 0 a 0. O terceiro final é quando você desiste e perde completamente a sanidade, onde tu meio que perde o controle do personagem e ele vira um alvo de abusos por todo o final do jogo. O quarto final eu não entendi exatamente. Aparentemente o jogo não explica como isso funciona, mas é outro final ruim, onde tu coleta todas as cenas bizarras que tem nesse jogo e no final tu ganha uma cena extra. É só isso, é um final bônus. Esse jogo aborda cenas como abusos, violência sexual, importunação, medo, zoofilia e fetiches bem além do limite. E quando foi lançado nessa plataforma, falem o que quiser, mas no YouTube existiam gameplays explícitas do jogo sem nenhuma censura, o que facilitou o acesso de pelo menos um pico mais alto de público, e que futuramente mais problemas viriam. E vamos lembrar de uma coisa horrorosa, rapaziada. O Sonic, a franquia Sonic, ela não foi feita pra adulto. Ela foi feita pra criança. Tem adulto que gosta de Sonic, que cresceu jogando, como é o meu caso, sim. Mas eu não sou o público-alvo. O público-alvo da franquia é criança. E se tem essas gameplays no YouTube, vai chamar a atenção de quem? Dão entendendo a merda? Entendeu? Tão entendendo a merda? Nossa, eu tô me sentindo Gabe agora, quando vê algum bagulho estranho, quando tem algum caso bizarro envolvendo misturar os dois universos, seria o universo infantil com o universo adulto, aí, nossa, eu tô me sentindo Gabe agora. Lembrei de um caso fudido aqui, comigo sobre esse bagulho de aranha. Meu Deus, Blue. Lúcius, pô, eu comeria a mãe da Cream e o Vector. Em outras palavras, eu sou marmita de casal. Que isso, Lúcius? Calma, calma. Falei que tinha. Pior que o Strong Star Productions fez vídeos do Banned for Equestria. Strong Star Productions? É estranho esse nome. Eu ouvi esse nome há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás. Na época que eu ia em Lan House, cara. Strong Star Production. Vou dar uma pesquisada. Não é estranho esse nome. Nós somos os adultos fãs de Sonic. É assim, mas a gente não é o público-alvo. Tipo, sai um novo jogo do Sonic, a SEGA não tá pensando em nós. Tá pensando nos mais novos. É que nós joga porque a gente gosta. Boa noite, véia peituda! E aí, Vegeta? Como é que você tá, meu querido? Você tá bom? Porque eu tô bom. Conta aí pra nós como é que foi a sua semana, quais são as novidades. Lúcio é comedor de casadas? Uma dica, é o Gabs. Tá. É o canal que ele tinha com os amigos dele, com os antigos amigos dele, no caso. Não os da internet, os de antes da internet. Enfim, vocês entenderam. É um canal, assim, é um canal bem antigo que fez um baita de um sucesso. Tipo, tá. Eu acho que talvez a minha memória esteja me enganando, mas eu lembro que, tipo, os meus amigos da época de escola comentavam sobre esse canal dele, que é o Strong Star Productions. Isso lá para meus 14, 15 anos aí, mais ou menos. E lógico que comentavam comigo porque ele fazia conteúdo de Sonic e eu gostava de Sonic, né? Gostava não, gosto. Voltei a trabalhar com meu pai e tô juntando dinheiro pra comprar um PCzinho massa. Iha! Mas peraí, e o seu notebook? Você não tinha mandado pra arrumar? Ou mandou pra garantia? A SEGA não tá pensando nem nas crianças, ela odeia a gente. Cadê meu Sonic lixo de remaster, empresa maldita?
Se depender da SEGA pra fazer isso, vai ter só a versão de... o port dos fãs, o PC port. Uma nota da criadora foi dizer que os personagens eram maiores de idade, só que tem um porém disso aí. Isso só foi comprovado porque, ignorando uma penca de doente que gostou desse jogo, teve um monte de crítica negativa. E não, os personagens eles teriam sim a idade normal do jogo, porque eles seguem com o mesmo critério, não muda nada. Isso só foi dito depois, porque as críticas eram extremamente pesadas. E isso é meio óbvio. Quando o primeiro protótipo do jogo foi lançado, acabou criando um movimento A gente também não pode nem esquecer, né? O próprio Sonic é menor de idade. O Sonic tem 15 anos. A gente esqueceu de comentar antes. meio complicado na internet, e por conta disso, muitos conteúdos chocantes envolvendo o Sonic foi vindo depois, e a ideia era sempre piorar. E o Project Poison Love só foi se alastrando mais a partir de 2010, onde foi lançado na itch.io, demonstrações no DeviantArt, óbvio que ia ter lá, no site Furry, em fóruns da Newgrounds, no Twitter, e o estrago já estava feito. Enquanto o jogo estava recebendo atualizações, existia uma outra versão do jogo que eles modificaram para pegar dados. Não é feito pela empresa normal, foi só algum troll aleatório. Versão essa que inclusive acabou chegando a ter um porte para celular. Não era um malware exatamente, mas fazia teu celular ficar bem lento. E existiam downloads da versão do jogo aqui no YouTube, pelo menos, que a galera colocava no Mediafire e até mesmo no Mega. Links como esse, se tu for procurar, eu recomendo que você nem vá, porque, cara, não vale a pena. Sai dessa vida porque você tem um imenso potencial e só tá preso na luxúria. Então chegamos no incidente que esse jogo criou. Quando tava lá na versão 5.0, já que foi pausada na 7.8, a criadora acabou não tancando um monte de crítica e perseguição. Um cara chamado Red Eyes Samurai acabou criando um mod chamado Red Eyes. Ele já era visto como um cara que sabia mexer com artes NSFW, principalmente de furries, e o que ele fez foi melhorar o jogo, adicionando mais finais, principalmente a animação. E não só isso, o cara deu o trabalho de pôr OSTs remixadas e melhorar a gameplay. E no final chegou até uma versão 3.2 e os sprites e as modificações que ele deixou foi utilizada depois para um negócio um tanto nojento, mas vai vendo. A pior parte disso Meu Deus do céu, não para de piorar essa merda. Caralho, eu falei igual o gaúcho agora. A dona Sega não tá nem aí. Eu mandei de volta, eles se reembolsaram. Sonic PC Port, Lord X... Não, 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 não. O Sonic Unleashed é um port feito por fãs. Pegava a versão do Xbox e deixava pra jogar no PC, sem emulação, como se fosse um jogo oficial da Sega, entendeu? Eles perguntaram se eles queriam... Peraí. Eles perguntaram se queria outro, mas minha mãe decidiu não pegar outro. Eu não julgo, porque meio que comprou o PC e o PC tava estragado, né? Então, assim, eu entendo ela. Luquita tá sendo torturado. Tipo que eu sei que tem doente que faz esse jogo, mas que jogou esse jogo, mas... Hã? Tipo, sei que teve doente que fez esse jogo, que jogou esse jogo, mas eu não sou esse... Mas se você não é esse doente, não tem por que você ficar assim, né? Ficar assim na defensiva, pô. Relaxa. Mas assim, foi o que eu falei no caso daquela VTuber chamada Mimi Yanagi, né? Que ela tinha feito... Enfim, que ela foi ter presa. Né? Tem gente que fala, ah não, era só desenho. Ah não, liberdade de expressão. A liberdade de expressão de cu é rola. Né? Porque é o seguinte, vamos usar a seguinte lógica. Se um criador de conteúdo faz um vídeo falando sobre o Corinthians, ele vai querer chamar a atenção de quem? Do fã de Sonic ou do torcedor do Corinthians? Então, se a pessoa vai lá e cria esse jogo que tem personagens menores de idade fazendo absurdos, pra não falar, né? É um bagulho muito bad vibe. A gente sabe pra que tipo de público que é. Ninguém aqui é burro, todo mundo sabe pra qual público que é. é que esse jogo foi uma tentativa de reviver o jogo da Zeta, já que nesse tempo ela estava começando a abandonar o projeto
Então o Samurai também foi deixando dele, o que foi uma péssima ideia. Pois surgiu o Red Sketch Mod, que foi criado pelo Cat Hat, que pegou uma versão do Samurai e melhorou ainda mais. O mod do Samurai foi abandonado em 2023, já o do Cat foi pausado até 2025. O problema começou que ele fez muita coisa, e por conta disso ele adicionou vários novos modos. Alguns foram perdidos e outros estão sendo parcialmente encontrados. O problema mesmo é que estão pegando os projetos, estão basicamente roubando. Mas o porquê que esse jogo acabou tendo a sua pausa? E o seu futuro cancelamento. Primeiro que o jogo foi extremamente criticado, e isso é óbvio. Até chegarmos em 2013, quando um troll do Reddit acabou hackeando o site da equipe e roubando as builds, ameaçando doxar a criadora, e esse cara reutilizou as criações para fazer uma versão própria, usando a da criadora e pegando os créditos como se fosse para ele. E esse cara foi tão doente que ele colocou uma cena no jogo que durava 12 horas. Sim, você não ouviu errado. Não dá pra saber exatamente que cena era essa, porque os projetos acabaram ficando... Eu acho que esse tipo de pessoa tem que ser investigada pela polícia só por precaução. Assim, papo reto. Papo retíssimo aqui. Se um cara ou uma mina coloca um bagulho de 12 horas de uma cena de abu, aí vocês terminam a palavra? Se eu fosse policial, se eu fosse delegado, eu investigaria essa pessoa. Ah, mas não sei o que. Foda-se, eu investigaria. Dava um jeito de investigar, dava um jeito. Enfim, eu sou leigo, né? Eu não sou policial, não sou advogado, não sou porra nenhuma. Mas eu ia dar um jeito de fazer o seguinte: de tentar ter um mandato de busca e apreensão. Tipo, pegava o computador, pegava o celular da pessoa, foda-se. Só por precaução. E aí eu ia investigar, eu ia mandar pro departamento de TI investigar, isso é nós, né? Enfim, eu não sou polícia, não sei como é que funciona. Liberdade de expressão é malaqueias. A liberdade de expressão é até tu fazer algo criminoso. É como dizem, a sua liberdade acaba quando começa do outro. Se existisse liberdade de expressão literal, o mundo estaria todo fodido. Sim. Cortei, fui pegar minha janta. A janta de hoje é arroz, carne assada, tomate e farofa. Bom demais. Panelinha de churrasco. Perdidos, e esse cara sumiu. A única ligação e especulação sobre a possível volta foi após o início de um suposto mod de Friday Night Funkin' que era do Sonic Meu Deus, mas tem que ter Friday Night Funk também, né, cara? Puta que pariu. Poison Love, que o criador também era anônimo. Só que não, o criador disso era bem menos doente, apesar de ser doente, e chegou a ressaltar que menores de idade não fariam parte do mod, o que foi uma grande mentira. O criador no final acabou sendo doxado e o mod foi cancelado. E pra quem não sabe, doxing é a prática de pegarem todos os seus dados e exporem na internet, só pra deixar ressaltado. No acesso desse mod cancelado, lá tinha o Tails e a Cream no negócio, que depois ele admitiu que era pra ser só uma piada, o que foi uma outra mentira, mas também não tem como provar exatamente, porque ficou tudo uma bagunça e o projeto não andou mais pra frente. E como estamos falando da atualidade, a criadora do jogo, como eu disse, tomou um hate em massa. Os poucos que gostavam eram abertamente pedos, ou então tinham o mesmo feitiço. Nossa! Quem diria, né? Quem diria? Quem poderia imaginar um negócio desse? Nossa, menina, eu tô chocado. Nossa, quem diria que um jogo que tá entupido de personagem menor de idade, fazendo atrocidades, ia ter gente que, enfim, supostamente tem interesse em piticos. Nossa, quem diria? Garfo encontrado na cozinha, rapaziada. Ou até mesmo eram só viciados em porn. E, inclusive, com o acesso da build do jogo, chegavam a adicionar os próprios O6 para participar dessa bagunça. Até chegarmos em março de 2000. Meu Deus, meu Deus! Tem mais coisa ainda! 2025. Lembra da build do Samurai que foi reutilizada pelo Cat? Ela acabou tendo um surto coletivo, onde um anônimo pegou essa build e fez um OC de uma menor de idade programada dentro desse jogo, fazendo ela tomar todas as punições e bagulhos errados dentro do jogo, o que foi um dos limites que talvez tenha feito a Zeta criticar a sua própria criação. O que antes era para ser um escape meio nojento, virou uma ambientação esquisita.
Hoje em dia, ela só virou uma artista mais fechada, porém, ela deixa bem claro que ela teve a sua criação. E atualmente, o jogo ainda anda na itch.io, às vezes até mesmo com algumas pessoas online falando sobre o jogo. E a pior parte é que estão fazendo um possível remake do jogo, adicionando mais personagens, tipo a Suzy ou até mesmo personagens de outros jogos, o que pra mim sinceramente é meio perturbador. Você envolver personagens meio que menores de idade em um jogo explícito pra um monte de outros doentes irem lá e fazer pior até. Foi o que eu falei. Quem tá querendo, ó, quem tá trabalhando nesse projeto, quem quer manter esse projeto vivo, sabe pra qual público tá guiando. E não é o fã de Sonic normal, que joga os jogos normais. Não é. É a galera que a gente sabe muito bem qual é. É a galera que a polícia ia adorar conhecer e botar dentro de uma jaula. A gente sabe que é pra essa galera, rapaziada. O que é? É. 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 Puta que pariu. A Surge tem um visual muito punk rock. Eu gosto do visual dela, cara. Eu gosto do visual dela. Acho o visual dela maneiro. E no final o que fica é: realmente vale a pena? Esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu só expliquei um dos negócios mais infames da comunidade de Sonic. Cara, se você gosta disso, eu sinto muito, mas você é doentio e devia procurar um tratamento. O meu intuito foi só documentar. Olha, se tem alguém que gosta disso, eu vou ser bem sincero. Eu vou dar um conselho pra quem é amigo da pessoa que gosta desse tipo de coisa, né? Ou que qualquer coisa nesse sentido. Não deixe mulheres e piticos perto dessa pessoa. E pessoas vulneráveis também, como idosos, pessoas com deficiência, só por garantia, tá? Só por garantia. Não deixa perto. Não deixa ficar sozinho. As inúmeras desgraças que uma criação pode fazer. Bom, comenta sugestões e o que você achou desse vídeo. E dito isso, eu peço que deixe o seu like, sua inscrição e seu hype. Esse vídeo pode acabar tendo algumas baixas, porque eu falei inúmeras coisas meio complicadas. Então apoie esse vídeo, porque as inúmeras semanas que eu perdi fazendo o roteiro e indo atrás de informações foram bem longas. Bom, eu sou o ViniHD. Bom vídeo. Bom vídeo. Ah, é, e os bichinhos também. Não tem que deixar. É, deixa os bichinhos longe dessa pessoa. É isso também, tinha esquecido dos bichinhos. Porque, meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. O Kid vai te abraçar muito forte pra curar de sofrimento. Obrigado. Obrigado. Agora todo mundo ficou traumatizado com uma coisa de Sonic. Ah, que legal. A gente ainda precisa trazer traumas de outras comunidades, tipo Undertale, Steven Universe, My Little Pony. Devemos procurar. É que assim, eu não sei nada de MLP. Né? Eu sei que tem algumas pessoas da minha comunidade que gostam de MLP, mas eu não sei nada, nada, nada. Eu sou completamente melãozinho. E aí eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, vulgo Lúcius e Chokes.